Leitura Bíblica 17 de março. Números capítulo 3, versículos 1 ao 51. Número e ofício dos levitas. São estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai e não tiveram filhos. Porém Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes diante de Arão, seu pai. Disse o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão seu dever para com os filhos de Israel no ministrar no tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. Dentre os filhos de Israel lhes são dados. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. Disse o Senhor a Moisés: eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito é meu. Desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal serão meus. Eu sou o Senhor. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: conta os filhos de Levi segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias contarás todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou segundo o mandado do Senhor, como lhe fora ordenado. São estes os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos Libnitas e a dos Simeitas. São estas as famílias dos Gersonitas. Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente de 1 mês para cima, foram 7.500. As famílias dos Gersonitas se acamparão atrás do tabernáculo ao ocidente. O príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão a seu cargo na tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda e sua coberta, o reposteiro para a porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todo o serviço a eles devido. De Coate é a família dos Anramitas, e a dos Izaritas, e a dos Emonitas, e a dos Uzielitas. São estas as famílias dos coatitas. Contados todos os homens da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham a seu cargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate se acamparão ao lado do tabernáculo do lado sul. O príncipe da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles a seu cargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o reposteiro e todo o serviço a eles devido. O príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência dos que têm a seu cargo o santuário. De Merari é a família dos Malitas e a dos Musitas. São estas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados de 1 mês para cima foram 6.200. O príncipe da casa paterna das famílias de Merari
era Zuriel, filho de Abiail. Acampar-se-ão ao lado do tabernáculo, do lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Os que se acamparão diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para o lado do nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo a seu cargo os ritos do santuário, para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima, foram 22.000. O resgate dos primogênitos. Disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente de um mês para cima. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Contou Moisés como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos varões contados nominalmente, de um mês para cima segundo o censo, foram 22.273. Disse o Senhor a Moisés: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos. Segundo o ciclo do santuário os tomarás, a 20 geras o ciclo, e darás a Arão e a seus filhos o dinheiro com o qual são resgatados os que são demais entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam os que foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel tomou o dinheiro 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E deu Moisés o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés.